Então, boa noite. Vamos começar aqui. É interessante falar que esse tema ele está em construção e a gente vai construir hoje aqui com vocês também um pouco. Eu vou falar sobre isso. Então, a gente começa com essa ideia que nos tomou, que é qual é o valor do Brasil, né? Só para me apresentar, eu sou Danilo Cid. Essas fotos, eu nunca gosto das fotos que eu tiro, mas essas aqui eu adorei. A Olga tirou para um outro evento, achei que está super assim, simpático. Mas eu sou sócio VP de criação aqui da Ana Couto. A minha vida foi toda sobre criar, desenhar, e isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou um cara de Niterói, eu fui para o Rio, onde eu me formei designer. Estou na Ana Couto há 25 anos, era um outro mundo quando a gente começou lá atrás. Mudei para São Paulo em 2005, vim abrir a agência aqui. Sou professor da SPM também. Fiz um mestrado de comportamento do consumidor, Fábio Mariano foi meu orientador, tive essa honra. E depois, na pandemia, me tornei jardineiro também, está ali no currículo junto. Mas, como a Laís falou, a gente se debruça muito sobre construção de valor, né? Essa é a nossa praia, e aí a maneira com que a gente faz isso através do branding, que é uma disciplina que vai criar essa coesão toda, né? Onde, através guiado pelo propósito, a gente define o que a marca é, a expressão, personalidade e valores, o negócio que ela faz, o que é essa proposta de valor para os clientes, e como é que eu falo, né? Como é que essa narrativa que dá consistência. Isso aqui é a nossa base. A gente vai se debruçar sobre isso um pouco também, tá? Para a gente é muito sobre ter coerência, então por isso que faz e fala, isso é o que a gente acredita, né? Essa consistência aqui, né? Dessas três coisas, né? Do ser, fazer e falar. E a gente vem estudando construção de valor há muito tempo, esse é o nosso framework, né, de ondas de branding, né, é a maneira com que a gente estuda isso. E aí ela tem, sempre falando de marca, negócio e comunicação, a gente tem essa primeira onda, que a gente chama que é a onda do produto. E explicando rapidamente para vocês, nessa onda do produto, a marca precisa ser conhecida, o negócio precisa ter um bom custo-benefício e a comunicação tem que criar diferenciais. Isso é importante, mas não é suficiente. A gente tem onda 2, que é a onda de pessoas, onde a marca tem que gerar identificação, o negócio tem que gerar uma fidelização e a comunicação tem que gerar conexões emocionais. E, por fim, a gente tem a terceira onda, que é a onda do propósito. A marca, a visão de mundo, o negócio, o impacto positivo, e a comunicação gera mobilização. Essas três ondas precisam ser navegadas simultaneamente. Então, é sobre isso que a gente fala, tá? E aí, vou começar agora com o conteúdo que a gente construiu para cá, né? De qual que é o valor do Brasil. E aí, acho que tem algumas falas que são importantes antes da gente entrar aqui. A gente se debruçou muito sobre a nossa vocação na Ana Couto e a gente acredita que pesquisar, conectar, organizar, propor e decodificar faz parte do nosso propósito. Quando a gente fala de brasilidade, esse é o nosso assunto do ano, ele implica em a gente trazer referências que são plurais. Por se tratar de uma pluralidade, né, não são todas as realidades dos artistas, das pessoas, né, que a gente vai trazer aqui, que me atravessam ou que eu tenho a vivência. Então, acho que isso é importante falar. O olhar aqui é um pouco de pesquisador, de professor, e eu represento também um grupo que curou e refinou esse conteúdo. E aí também uma coisa que a gente acredita, que a gente pratica o aprendizado contínuo, e o conteúdo que a gente vai ver hoje aqui é uma evolução dessa apresentação. Essa apresentação, originalmente, a gente fez para o Rio 2C. A gente fez essa apresentação lá, a gente aprendeu diversas coisas, a gente conversou com diversas pessoas e a gente está evoluindo esse conteúdo para trazer hoje aqui para vocês. Todas as referências que a gente traz, eles são pontos de partida para a gente construir juntos. E esse conteúdo vai continuar evoluindo e com o que a gente vai aprender aqui hoje com vocês. Então, essa é a nossa ideia de um conteúdo que fica sempre evoluindo. E como eu falei, que a gente está representando, né, aqui, isso aqui é um trabalho de um grupo,
Estão aqui todas as pessoas que construíram ou contribuíram com esse conteúdo. A Ana, a Laís, o Igor Cardoso, também sócio da Ana Couto, a Paula, a Carol, a Marcela Bonfim, a Ieda, o Igor, o Manuel, o Rodrigo, a Priscila Menezes e a Juliana Furtado. Então, esse grupo todo, tem vários deles aqui, hoje que me ajudaram a refinar esse conteúdo. Então, está aqui todos os nossos créditos que a gente acredita ser muito importantes. A gente tem 3 partes da apresentação. Primeiro, a gente vai falar de decodificar a brasilidade, depois do Brasil que gera valor e para onde que a gente vai. E aí eu vou lançar a pergunta para vocês e a gente vai debater, começando aqui com os nossos especialistas. Começando aqui com decodificando a brasilidade. Para a gente, o que é importante é que esse sentido de decodificar é de decifrar, interpretar o sentido, de organizar e criar possibilidade de aprendizado, né? É um lugar também de comunicar, então a gente está trazendo algo que seja comum, que seja de entendimento de todo mundo. E quando a gente vai falar de brasilidade, aí tem uma série de coisas que a gente poderia falar sobre, né? A gente trabalhou com Maíra Fonseca, isso foi de um trabalho que a gente fez com ela, que é a partir da fala da Isa Grimpson, que não existe uma identidade brasileira, existe uma entidade composta de muitas identidades. Então, a gente está diante de uma coisa complexa. A primeira coisa, o Luiz Antônio Simas, que a gente vai trazer mais para frente também, vai falar que o caldo de cultura que opera nas frestas do Brasil e que tensiona o Brasil institucional é o que seria a brasilidade. Também vou falar um pouco mais disso para frente. E o Guimarães Rosa vai falar que brasilidade é algo intrínseco ao brasileiro, que não sabemos definir, apenas sentimos com o coração. Ou seja, ele é uma construção e está em construção. Então, o debate aqui é para a gente falar sobre isso também. E estamos, de fato, fazendo uma pesquisa sobre isso. E nessa pesquisa sobre brasilidade, a gente está querendo medir essas ondas que eu falei de valor do Brasil. Ela tem uma fase quantitativa, uma qualitativa e tem um listening também. A gente quer investigar como o brasileiro vê o Brasil, o gap entre o que somos e o que queremos ser. Tá? Porque, voltando à história do branding, porque essa aqui é a história do branding, né? Porque ele transforma intenção e percepção. É aí que a gente vai começar, né? Esse é um slide que vira e mexe, a gente mostra bastante, que é que a gente é a 13ª economia do planeta, mas se marcas são construções de valor, a gente não tem nenhuma entre as mais valiosas. A primeira é o Itaú aqui nesse lugar, né? Então, isso fala um pouco da maneira como o que a gente pode construir de valor aí, né? Aonde que está esse desperdício de valor, né? Porque essa coisa de construção de valor, ele é um jogo constante. E o brand é justamente, né, é o valor da sua história ressignificado para onde a gente quer ir. Então, esse é um ponto muito importante, né, de como é que a gente usa a trajetória para a gente avançar. De onde a gente vem, origem, história e significado. Onde que a gente está, como a gente é percebido, como se diferencia e o valor já construído. E para onde a gente vai, o impacto desejado, objetivos e sonhos, evoluções e oportunidades e o valor que pode capturar, né? Então, isso é um pouco o que a gente faz. Até aqui, ok? E onde está o valor da nossa brasilidade? Aqui, com uma referência já da Isa, né, do Gueto, da música dela, essa bandeira aí revista. E aí, para responder, a gente vai voltar para o passado. Eu falei de passado aqui um pouco. A gente está fazendo 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 22. Então, acho que ali tem muito do valor aí. Acho que também a gente já começa fazendo uma retratação aqui. A Semana de 22, ele é um movimento liderado por uma elite branca de São Paulo, né, com muito acesso, muito repertório. E se a gente fosse falar de modernismo no Brasil, talvez a gente tivesse que incluir pessoas que ficaram de fora, como Pixinguinha, João da Baiana, Donga e até a invenção do samba. Pelo telefone, é um samba que fez 100 anos antes da Semana de Arte Moderna. E repara que já tem uma conexão no samba com tecnologia, né? Então, a gente falando de Brasil, de modernidade, de coisas que são inovadoras, é absolutamente modernista nesse sentido. Mas, retratação feita, foi uma semana de escândalos no Teatro Municipal daqui de São Paulo, né? Eu gosto muito dessa frase do Afrânio Coutinho, que ele fala: não poderia o Brasil, em um mundo encurtado pelos modernos e rápidos meios de comunicação, furtar seu contágio da inquietude universal. O mundo se acelerava nessa época, né?
O modernismo, ele fala da destruição dos tabus, do conservadorismo e do preconceito, de uma busca sistemática pela brasilidade, de uma consciência criadora nacional. Eu adoro também que esse espírito inconformista é que contra quem fosse alheio à realidade. E essas palavras, artificialismo, frivolidade, imitação estrangeira e literatice. O Brasil, ele ficava reproduzindo modelos e não criando seu modelo, né, nessa ocasião. E aí que a Cuca e o Sapo entram no jogo, porque é muito lindo isso, né? Porque a gente se volta para o interior das coisas, né? Esse é o quadro Cuca, de Tarsila, de 1924. Também temos o Abaporu, né? Que ela diz que Abaporu são palavras que encontrei no dicionário Montoya da língua dos índios, quer dizer antropófago. Aqui a gente vai falar de outra coisa que é muito importante, né? Que a gente, como antropófago, a gente é capaz de deglutir as formas importadas para produzir algo genuinamente nacional. Então, essa fala aqui é muito importante, que vem do modernismo. E aí, a gente se debruçou um pouco sobre essa história de que a antropofagia seria a maior invenção da brasilidade. E a gente vai se debruçar um pouco sobre esses dois conceitos, antropofagia e brasilidade, ao longo da apresentação. Essa é uma conversa, né? Tupi or not tupi, isso aqui é uma referência, né? Então, bem antropofágico nesse sentido, né? Pega lá o Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, e fica tupi or not tupi, tupi a gente aqui. Ser ou não ser brasileiro, como é que a gente vai buscar a nossa originalidade? Se a gente teve, em 1922, a antropofagia contra a subordinação colonialista, o que a gente vai ter hoje em dia? Essa semana eu estava num trabalho lá com a Natura e eu ouvi essa palavra que a gente tem uma relação inflamada entre Brasil e brasilidade. Inflamada é muito bom porque tem a ver com pega-fogo, tem ardor e é tensionado. A gente vive essa relação um pouco. A gente tem essa coisa, né? Terra que um futuro nunca chega, a gente tem intenção de sobra, tem essa questão. Isso aqui, sempre quando vocês virem a estrelinha andando, é da nossa pesquisa já, tá? E tem essa fala que é muito legal: Brasil me deixa triste, brasilidade me deixa feliz. Então, aqui é até muito bonito o Fábio Fabato falando aqui, que Brasileirinho e Baile de Favela performaram a revolução do corpo preto feminino livre com Daiane e Rebeca, num país historicamente castrador, racista, que sempre demonizou a liberdade do corpo da mulher por vias culturais e religiosas, podemos sim dizer que são heroínas. Então, tem essa fala que eu acho que é super forte aqui. Então, talvez a gente possa pensar a nossa antropofagia hoje para a gente reequilibrar a nossa relação com a brasilidade. Eu acho que isso é um ponto interessante da gente pensar. Caetano, aqui, como somos antropófagos, o Brasil precisa saber comer e metabolizar o que come. Então, acho que essa ideia é muito interessante para a gente repensar a gente, né? E aí, aqui a gente vai trazer uma série de referências para a gente fazer o nosso debate, que são contornos disso, no trabalho de diversas pessoas, personalidades. A gente começa com Guimarães Rosa, e ele nessa fala dele, né, existem elementos da língua que não podem ser captados pela razão. A brasilidade é a língua do indizível, daquilo que não se diz, né? Então, isso é muito interessante na fala dele, porque ele é um cara, quando a gente pensa criatividade e brasilidade, ele inventou palavras para capturar aquilo que a língua não dava conta. Então, no primeiro parágrafo do Grande Sertão Veredas, ele usa essas 5 palavras: nonada, erroso, prascóvio, abusões e toleima. Prascóvio é incrível, né? Significa ignorante. Ali tem as definições. Tem uma busca aqui de uma autenticidade, né? Ela começa, não vou arriscar quando, mas assim, existe a partir de uma luta, talvez de uma imitação estrangeira, começa uma busca de autenticidade. Vou trazer uma segunda personalidade, é o Luiz Antônio Simas. Eu adoro que ele é historiador, babalorixá, e ele é músico. Ele tem esse livro, né, O Corpo Encantado das Ruas, que é incrível, mas na fala dele, ele fala que a brasilidade é uma experiência libertária de alegria. E aí ele vai falar que isso está presente na música de Gonzaga, no samba de Cartola, na ciranda da Dona Lia, está aqui Dona Lia de Itamaracá, que inclusive está com uma exposição no Itaú agora, que é muito bacana, uma ocupação. Na capoeira do mestre Bimba e mestre Pastinha, que é
é o Mestre Bimba, no Prato Dona Edith, no Samba de Roda do Recôncavo, no Candomblé e nos Bois Misteriosos do norte do país. O que quer dizer isso tudo? Que existe uma força do coletivo. Então, se o autêntico é um primeiro item, o coletivo é o segundo. E vamos aqui para um terceiro, Emicida. Essa frase icônica dele, né, de 2020, a minha missão, cada vez que eu pegar uma caneta e um microfone, é devolver a alma de cada um dos meus irmãos e irmãs que sentiu que um dia não teve uma. E a gente escuta isso, né, e vê a força dessa história. Emicida representa diversos movimentos. Olhar para o outro, para vivências, ele vai criar uma sensibilidade, ele honra os que vieram de diversas formas, quem veio antes dele, quem está na luta antes dele, né? A gente vê isso muito no Amarelo, ele ocupa espaços de direito, ele quer reescrever a história, ele quer transformar o olhar de todo mundo que está em volta, né? Então isso é muito forte do trabalho dele. E aí, né, quando ele tem o Amarelo, né, ele lança o Amarelo no Teatro Municipal, onde teve a Semana de Arte Moderna, né? Então ele fala disso, né, no Amarelo, a antropofagia das quebradas, que a gente poderia pensar. Existe uma geração de empatia que ele consegue provocar em grande escala. Conversando com o time querido aqui, foi o Igor, o Manu e a Ieda, eu quis fazer uma provocação que eles me fizeram, eu vou fazer aqui para vocês. O Emicida ele furou a bolha no Amarelo. Mas por que ele não furou a bolha antes? Esse Mandume é de 2015, ele é uma música absolutamente impressionante. Tem aqui o QR Code, quem quiser depois pegar o link para ouvir essa música, essa letra aqui inteira é dele, de mais de um monte de gente, e é tão impressionante quanto 7 anos antes, mas a bolha não estava furada, ela está agora. Fica a pergunta. Então, a gente tem esses três contornos aqui, né, da autenticidade, do coletivo e da criação de empatia, que eu acho que tem muito a ver como eixos assim, da brasilidade. Se a gente for ainda pegar uma rota, que a gente vai olhar mais referências de coisas que são importantes das buscas criativas, a gente vai ver muitas coisas daqui. Então, trouxe 3 homens aqui, vou trazer agora 3 mulheres impressionantes. A primeira, Adriana Varejão, na exposição agora aqui que a gente teve aqui em São Paulo, expondo as frestas e feridas do colonialismo. Fresta também um elemento que Simas trabalha muito, né, a cultura das frestas. A gente tem Beatriz Milhazes, né, reinventando e homenageando o tropicalismo. E aí, a terceira que eu trouxe é a Rosana Paulino, que ela está representando a gente na Bienal de Veneza, né? Assim, então, e com essa coisa super forte que é a arte de humanizar mulheres negras. Esse texto fala muito da obra dela. Ela atua buscando desvelar, à luz da história brasileira, o racismo científico, o exotismo modernista, ao modernismo aqui sendo, né, reinventado, a memória seletiva e a estigmatização da mulher negra no Brasil. Uma outra coisa que é incrível também, até da atitude da Rosana Paulino, porque ia começar a Bienal de Veneza e a Beija-Flor resolveu homenagear ela. Isso é muito lindo, porque se ela fala, esse trabalho é Paredes da Memória, e se ela está querendo resgatar a memória das mulheres negras, e como é que é muito lindo pegar uma ala inteira de baianas de uma escola de samba e colocar as fotos delas ali para fazer a fantasia de cada uma em homenagem. Ela esnoba, inclusive, o começo da Bienal de Veneza para estar nesse momento, então é muito bacana, é muito bonito da parte dela. Mas na Bienal de Veneza também ela traz coisas muito impressionantes, né? Nessa fala dela, que é poderosíssima, me interessa pensar na possibilidade de um arquétipo que dialogue com as mulheres brasileiras, vindo de uma matriz africana. Eu sou filha de Ogum com Yansan, não entre em nenhum arquétipo ocidental, não me encaixo nesses padrões. E aí aqui ela propõe, né, as búfalas, que é um híbrido de mulher e búfalo, guerreiras independentes, donas da sua sexualidade, e as jatobás, um híbrido entre mulher e árvore, sabedoria acumulada pela experiência. Então, ela coloca isso numa sala onde tem um monte de figuras greco-romanas. Então, ela faz um super... traz super força para isso, né? Quando a gente vai continuar aqui na nossa
conversa sobre brasilidade, a cultura da gambiarra está com a gente, né? Então, seja no uso de produtos ou na busca de soluções, a gente está sempre transformando. E esse tipo de solução aqui, né? A gente já sai com PhD em gambiarra, né? Desde do nascimento. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa, que é essa coisa do amor, da beleza, né, do cafuné. Aqui tem J. Borges e Clarice Borian, por exemplo, essas folhas bordadas, né, ou essa gravura. A gente cria novas possibilidades, os irmãos Campana, né, aqui com o tijolo de Cobogó, reinterpretado, ou o Laboyang com quase que essa mimetização, né, entre a natureza e as figuras, né? Um outro elemento aqui da história, né? Feliz ou triste, o brasileiro sempre arruma uma forma de rir, afinal, rir é o que realmente interessa. Então, esse tipo de coisa, né? O maior traço da personalidade do brasileiro é fazer meme com qualquer coisa extremamente séria ou rir da própria desgraça. E aí a gente também tem na nossa brasilidade esse tipo de coisa, tanto absorver a cultura, então a Gabi Amarantos com o Boto Rosa é lindo, da mesma forma que o Paulo Gustavo é Dona Hermínia, né? Ali tem toda uma beleza do informal e importante para a gente aqui também. Além disso, tem essa coisa de que a gente segue o fluxo, a gente perde, mas não sossega, luta, recupera, se levando e ganha o mundo. Tem essa coisa da nossa resistência, né? Então aqui a gente teve um pouco, né, aqui essa fala é legal, precisou a Anitta resgatar o símbolo nacional e as nossas cores para eu voltar a ter orgulho da minha brasilidade. Então, falando um pouco dessa história, né? E aí é muito impressionante, porque também está para a gente resgatar os símbolos, né? Aqui a gente tem o Djonga e a Anitta, conectar com sonhos e engajar a audiência, essas pessoas com esse impacto todo hoje em dia. Muito bacana, quem quiser também, Djonga Resgata a Camisa do Brasil, é um vídeo que é super legal. Aqui tem o link da reportagem, onde tem o vídeo. Quem quiser ver também, clica aqui no QR Code que vocês têm acesso. E aí, tem essa coisa também que eu acho que questiona o que parece impossível, que é essa coisa da sagacidade na escassez. Aqui a gente está falando, né, da Favela X, do Gerando Falcões, né, até onde que a gente pode ir, a gente pode provocar de alguma forma, né? A missão futura está aqui, não está no espaço, mas é aqui, né, na Terra. Bem, esse é o caldeirão cultural que a gente vive, né? Então, de alguma forma, se a gente tivesse que resumir isso, a autenticidade tem a ver com trazer à tona o que é não óbvio, as histórias não contadas, absorver o contexto, o informal e o meme, e resgatar símbolos. O fazer coletivo, ele cria diálogos onde antes havia apenas ambiguidade, ressignifica, transforma, soluciona e liberta, e revoluciona pela alegria. E essa fala empática, que tem beleza, na verdade, na identificação, conecta com sonhos, engaja a audiência e reescreve a história. A gente parece que está fazendo esses movimentos todos, né? Uma coisa que eu acho que é bacana aqui da gente ver também, que na pesquisa que a gente está fazendo, tem já geração de valor aqui, né? Construções que são muito importantes. A gente trouxe duas, porque quem ressignifica o Brasil gera valor para o mundo. E aí apareceu na pesquisa valores que qualificam as marcas que melhor nos representam, que tem a ver com respeito ao meio ambiente, como que a gente se qualifica. Aqui tem uma fala que traz muito sobre Natura, sobre Havaianas, que são marcas que acabam construindo valor nesse contexto. Então, só falando um pouco sobre Natura, quinta marca mais valiosa do Brasil, tem impacto global local e global, né? É lindo esse projeto. Quem não conhece esse projeto deles, isso é de verdade, ou seja, eles foram para a Amazônia e colocaram um projetor em cima, isso não é Photoshop. Então, a Amazônia Viva para eles é uma coisa que é muito, muito bacana. Aqui já tem um projeto que a gente fez para eles, né, sobre como digitalizar essa natureza, como é que a gente pode ter esse tipo de expressão. Mas, se a gente fosse olhar o nosso Faz e Fala com a Natura, ela é autêntica porque ela tem produtos desenvolvidos a partir de ingredientes brasileiros, ela tem um coletivo, ela desenvolve economias locais, tem a rede de consultoras em todo o Brasil, e ela tem uma fala empática, a beleza é diversa, inclusiva, e é sobre cuidar das relações. Se a gente pega também Havaianas, que
cliente nosso aqui que fala de liberdade, 17ª marca mais valiosa do Brasil, ela traduz liberdade e brasilidade. E o nosso exercício aqui também, ela é autêntica, ela tem alegria e liberdade com o calor da brasilidade, ela é coletiva, tem uma cocriação com artistas locais, ela tem uma plataforma aberta, né? Ela evolui de acordo com o comportamento com o público, e ela é empática, tem uma moda democrática, todo mundo usa. Temos construção de valor e para onde que a gente vai, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar aqui. Acho que o Brasil pode muito, né? A gente tem construções e tem desconstruções. Talvez a gente pudesse pensar as ondas do Brasil assim, uma hipótese que a gente levanta. No país se inspira, absorve contexto, ele cria novas possibilidades. Nas pessoas, conectações, engaja com amor, com beleza, com cafuné, o que a gente quiser. E, como propósito, ele pode desafiar o impossível a partir dessa capacidade da gambiarra com a criatividade na escassez. Vai saber onde a gente chega. E aí, se a gente falou da antropofagia, né, dessa desconstrução toda para reequilibrar a brasilidade, talvez para frente a antropofagia pode ser um motor que impulsiona o Brasil para o mundo, porque talvez o mundo precise disso também. O que é importante da gente pensar, né, é que assim, passado e futuro se encontram no presente, então a gente precisa transformar, né, esse presente. E esse é um ano intenso para a brasilidade, porque a gente tem muita coisa acontecendo, né? Teve a volta do Carnaval, tem a Copa do Mundo e tem as eleições. A gente viu no Carnaval de março, essa brasilidade em evolução. Eu estudei um pouco, na verdade aparece a Escola de Samba toda hora, porque eu estudo sobre isso. E fiz aula, inclusive, com muitas pessoas que se debruçam sobre o tema. Aqui, a história do Exu é muito importante, porque ele fala de uma jornada de uma figura incompreendida para um espetáculo. E quando a gente vai falar, por exemplo, de antropofagia, a gente fala Exu, Exu é a boca que come tudo, e que ela transforma. Então, Exu é energia, é coletiva, é experimentação. Exu é troca, reverência e comunicação. Exu é antropofagia, transformação e movimento, e Exu é Brasil. Estou falando do desfile da Grande Rio, o trabalho de um monte de gente, do Vinícius Natal, do Leonardo Bora, do Gabriel Haddad, mas ele tem esta riqueza, essa importância para esse momento que a gente vive. Bom, aí a gente tem a Copa, onde a brasilidade fica a flor da pele, então a gente se debruça com os nossos símbolos aí, né? Da ambiguidade até o valor, e a gente trabalhou com o CBF, a gente fez o escudo da seleção brasileira, então a gente sabe um pouco o que é isso. Né? A gente trabalhou nessa história toda aqui, mas eu acho que é um jogo aí da gente se reconectar com afeto, com paixão, resgatar nossos símbolos, jogar junto, celebrar coletivamente e honrar a história. Eu acho que a gente pode ser interessante para a gente. E aí a gente tem brasilidade em disputa, que são as eleições. Aí a gente viu, para falar o mínimo, nos últimos anos, uma lógica de ódio, exclusão, violência, destruição e arcaísmos ganha muito força. E agora, Brasil, aí fica a pergunta aqui para vocês do que vai acontecer com isso, né? Espero que as coisas progridam para o lado bom, né? E aí, esse ano que é muito intenso, ele precisa ser intencional. Acho que o Brandon fala disso, né? O que a gente quer construir? E se cada um pensa do que quer construir, acho que a gente chega mais longe. Para que a nossa história e o que a gente quer ser se encontrem no presente. E aí, agora, para vocês, depois disso tudo, essa provocação aqui, o que há de valor aqui na nossa brasilidade. Vou passar aqui para... Obrigado.